como Lutero e os demais fizeram para reformar a igreja? Qual foi o instrumento? A palavra de Deus. Quando nós pensamos na palavra de Deus, nós temos também 3 conceitos que surgiram daquele período. O primeiro conceito, é o que nós estamos tratando, é o sola escritura. Eu quero lembrá-lo que o sola escritura diz respeito à autoridade. Por isso está vendo a imagem de um papa. Porque o que Lutero fez foi exatamente tirar do papa a autoridade e colocar ou confiar na Bíblia como sua única autoridade. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra sola escritura, lembre-se que no contexto da época, o debate era em torno de quem é que tinha a verdadeira autoridade sobre a igreja. A Bíblia ou o Papa ou os padres. Mas existe um outro conceito que eu quero falar de forma bem rápida também, é o nu da Escritura. Esse nu da Escritura, a palavra nuda, de onde vem nudismo, nudez, a ideia de somente, sem mais nada. Quem defende o conceito de nu da Escritura, defende a ideia de que você não pode ler mais nenhum livro. Só a Bíblia, você não pode ler mais nada. Né? Não é tão absurdo assim, porque tem igreja que proíbe até mesmo de ler a Bíblia, né? Mas a pessoa que defende o nu da Escritura, ela não concorda com a leitura de mais nenhum livro. Você só pode ler a Bíblia e mais nada. Isso parece ser piedoso, mas não é. Isso está longe de ser piedoso. Por quê? Como nós bem sabemos, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Basta você abrir a sua porta no domingo para um testemunho de Jeová de manhã, ele vai estar com a Bíblia debaixo do braço. Quando o mormon vai na sua casa, bate lá na sua casa, ele começa com a Bíblia, depois ele tira, é verdade. Ele coloca no livro dos mormons, mas no começo ele vai com a Bíblia. O problema está na palavra de Deus? O problema está no sola escritura? É claro que não. O problema está nos seus intérpretes. Pessoas interpretaram a Bíblia de maneira errada e chegaram a essas conclusões, a essas doutrinas diferentes. Então o problema não está na palavra de Deus. Mas veja, se eu fico somente com a palavra de Deus hoje, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou menosprezando os meios de graça que Deus concedeu à igreja. Sabe por quê? Aqueles homens do passado que se debruçaram sobre as Sagradas Escrituras, que estudaram, que entraram que fizeram concílios, que debateram acerca de certas heresias, esses homens foram dados como um presente de Deus para nós. Muito do que a igreja defende hoje, muito que algumas igrejas defendem hoje, que são heresias que já foram combatidas no 4º, no 5º século. Mas por que essas pessoas acreditam nessas heresias? Simplesmente porque menosprezam as Escrituras e menosprezam também os escritos desses homens. A reforma, ela nunca rompeu com a tradição. A tradição para nós, ela é importante. Ela não é decisiva na nossa interpretação. Calvino, Lutero e todos que vieram depois deles sempre citaram homens do passado. Sempre, o tempo todo. O próprio Martim Lutero era um agostiniano. Então, o nu da Escritura é um perigo para nós. Sabe por quê? Porque isso fará certamente com que você comece a defender algumas heresias. Veja aí o perigo do nu da Escritura. Nós temos a Bíblia aí nesse traço de baixo e 2 setas em azul saindo. Uma seta está os credos produzidos pela igreja, pelas igrejas do passado, e do outro lado, confissões de fé. Nós temos os credos que nós defendemos, que estão registrados no nosso documento da igreja, e temos também a nossa confissão de fé, que é a Confissão Londrina de 1689. Da Bíblia saem essas setinhas, e essas paredes, elas protegem para que a gente não extrapole os limites da palavra de Deus. Já por outro lado, quando não há esses muros, só o nu da Escritura, as setas vão para todos os lados. Aí você consegue entender o cenário atual. Como as igrejas defendem coisas tão distintas, tão diferentes. É porque elas romperam, elas tiraram esses muros aqui de proteção. Ou seja, elas não dá para dizer que elas defendem o nu da Escritura, porque elas não defendem nem a Escritura, nem tampouco a história. Então não dá nem para encaixar aqui direito. Mas esse é o perigo. O que eu devo fazer então ao interpretar a palavra de Deus? Como eu interpreto a palavra de Deus? Tota Escritura.
total, toda a Escritura. Você está lendo um texto, você chega lá em Isaías capítulo 7, você se deparou com esse capítulo, e está escrito ali que a virgem conceberá e dará à luz a um menino. E aí um liberal chega para você, um teólogo liberal que não acredita na palavra de Deus, que nega o solo Escritura, ele diz para você assim, olha, na verdade, Jesus não nasceu de uma virgem. A palavra virgem no hebraico, ela significa uma jovem, uma moça também, e também significa uma virgem. Na verdade, Maria, ela não era uma virgem. Ela era uma moça. A palavra pode significar isso, é claro que não é um milagre. E aí você entra em apuros. Como você resolve esse problema? Toda a Escritura. Aí você corre lá para o Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. E você vai interpretar sobre a ótica deles. Porque eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E aí você vai descobrir, lendo lá em Lucas, que José não conheceu Maria, não teve relações com ela até que ela deu à luz a Jesus. E aí você descobre que o Novo Testamento foi escrito em grego, e no grego não tem dois significados. Virgem significa virgem, como nós conhecemos. Toda a Escritura. A Bíblia é o seu melhor intérprete. As Escrituras interpretam melhor as Escrituras. Então, a maneira correta de você interpretar a Bíblia é através da própria Bíblia. Olha o Novo Testamento, olha para o passado, eles estão interpretando para a gente. Eles estão nos ensinando. Então, toda a Escritura. Temos aí, então, esses três conceitos. Sola Escritura, que é o conceito da reforma. Somente as Escrituras têm autoridade sobre nós. Nós vimos que só as Escrituras soltas podem gerar alguns problemas, né? As pessoas podem interpretá-la de maneira equivocada, então nós condenamos o nu da Escritura e entendemos o toda a Escritura, que é o que foi defendido pela tradição reformada.